Primeiro, então, queria me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Sabrina, sou diretora-geral da UAID de São Paulo. Queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Em especial, agradecer o César aí por ter aceitado o nosso convite, doado esse tempo para a gente, para contar um pouquinho desse case de sucesso, o qual ele foi premiado, que foi a implementação do Workplace na Vivo. Aqui eu vou citar alguns clientes que eu sei que estão aqui, não sei se talvez tenha mais gente e eu possa passar batido, depois vocês escrevem aí se eu esquecer alguém. Sei que confirmamos CSN, VR, Unimed, Porto Seguro, Sírio-Libanês, Liliane está aí, acabei de ver o vídeo dela. A Lili também tem um case de sucesso lá, né? Lili de implementação do Work. AXA, Mondelez, Bayer, Braskem, sem parar. E aí, para começar esse primeiro, a gente acabou entendendo que rede social corporativa era um ótimo tema para a gente começar. Acho que é uma ferramenta que todo mundo tinha mais ou menos no radar, e no final das contas, esse momento que a gente vive acabou acelerando esse processo. Então, imagino que quem tenha a ferramenta já implementada teve aí uma atividade muito maior, e quem não tem a ferramenta ainda tem grande interesse em saber mesmo, né, os usos e as aplicações. Bom, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de participar do convite. Fiquei mais feliz ainda que eu sou o primeiro aqui a estrear essa série de bate-papos. Espero que comece bem, né, e que eu traga bastante sorte, bastante conhecimento aí para todo mundo. O Workplace acho que é realmente foi um case de sucesso na Vivo, não só, não vou dizer que é o Workplace em si, mas a cultura, né, de ter uma rede social interna foi muito bom. O Workplace é só uma ferramenta, assim como tem tantas outras no mercado, né? Então, meu nome é César Rua, me apresentando primeiro, né? Sou gerente sênior de comunicação interna da Vivo, já estou lá há algum tempo, então já passei por várias fases. A Vivo é a maior empresa de telecom do país, né? E ela veio de uma cultura de fusões, né? Então, é legal falar isso, porque o Workplace foi um ponto de encontro dessas pessoas que, de repente, não se conheciam e elas acabaram se conhecendo nessa plataforma. Hoje são 33 mil pessoas em todo o país, temos um público administrativo, que são mais ou menos 18 mil pessoas, que é o pessoal de escritórios, né? 6 mil pessoas em lojas, pessoal de campo, que é o povo da rua, né, que os técnicos de campo, e o call center. Então, tem esses 4 grandes grupos que não necessariamente se conheciam ou tinham alguma relação. Então, acho que o Workplace deu visibilidade para eles. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui, de coisa interessante de você ter essa rede social, né? Que acho que é um dos benefícios de qualquer rede, é a aproximação e dar cara para todo mundo, né? Foi a equipe de comunicação interna que foi responsável pela estratégia de implementação. E o grande desafio, também acho que vale pôr esse ponto aqui, não adianta só ter a ferramenta, você tem que fazer as pessoas usarem e ativarem o perfil, porque tem muita gente que tem restrição ao uso de redes sociais. A gente, às vezes, talvez esse grupo aqui é mais antenado, pessoal de comunicação, é uma coisa meio default, né, já vem junto, mas ainda tem gente que não usa rede social. E não vai usar também a rede social interna. Fala, eu não tenho Facebook, por que eu vou ter o Workplace, né? Eu não gosto de Instagram, nem sei o que é isso, e não estou falando de gente, independe da idade, tá? Não é uma questão de geração, é uma questão de posicionamento de pessoas. Então a gente teve que quebrar também esses paradigmas, né? Esses tabus. Tem empresas que acho que é importante cada empresa entender se é o momento correto de adoção de uma ferramenta dessa. Porque além de ser uma ferramenta, ela tem que estar de acordo com a cultura da empresa, o momento da empresa. Na Vivo ela estava. Foi uma sorte, porque na verdade foi um projeto global que a Espanha um belo dia falou, olha, temos aqui o Workplace, você tem que implementar. Eu falei, ok, mas no Brasil a gente estava exatamente precisando dela. Em outros países talvez não. Talvez isso até justifique o sucesso do Brasil e não em outros países, né? A gente estava no movimento de abertura da empresa, para uma empresa mais aberta, sem regras. Por exemplo, aqui do Esse Vem de Você era para que as empresas... o código como é que fala? O dress code da empresa. De
ter abertura para isso, para as pessoas virem como quiserem, então já não tinha mais isso. Vale lembrar que a Vivo é uma empresa que vem de uma origem estatal, né? Então ela veio construindo uma cultura, foi desconstruindo alguns símbolos, né? É uma empresa que, então, ela não é uma nativa digital, né? Ela é uma empresa que está se tornando, ela quer ser uma nativa digital, hoje ela tem muito, ela bebe muito disso, né? Apesar de ser uma empresa de tecnologia, mas ela não é um Google, um Facebook, né? Ela nasceu há muitos anos atrás. A Telefônica vai fazer 100 anos, né? Então é uma empresa tradicional. Então a gente tem que sempre considerar isso. Ter o Workplace tinha tudo a ver com a construção dessa cultura. Então, essa transformação digital, o Workplace só acompanhou a transformação digital e cultural da empresa, que a gente já estava nisso, já precisava dessa mudança tanto na comunicação interna quanto na cultura. Tem uma estratégia muito forte de comunicação para poder todo mundo ativar o perfil, querer entrar, tem interesse, né, de uso, né? Treinamento para o uso da ferramenta, apesar de ser uma ferramenta muito simples de adoção, porque a curva de aprendizado é rápida, né? Todo mundo já sabe usar o Facebook, mas teve um ponto aí que as pessoas precisavam pôr na sala de aula ou online para poder fazer realmente construir essa cultura, né? Porque a diferença do Facebook normal para o Workplace é que tudo acontece em grupos no Workplace. Você tem que, não é uma timeline contínua como é no Facebook. Então eu tive que explicar para as pessoas, né, como isso funcionava. A alta liderança também, a gente fez muitas ações e participação de eventos em áreas para explicar como é que funcionava também. Esse foi um jeito de ativar, né, foi a estratégia de implementação. Vou começar, acho que com uma questão que a Liliane do Sírio propôs e que estava aqui também na nossa listinha de perguntas, que é falar um pouquinho sobre a adesão da liderança à ferramenta, e acho que mais do que isso, se existiu alguma campanha específica para engajar a liderança, um tipo de treinamento específico para eles. Sim, separando em dois momentos aí. Da liderança, sim, acho que eu tive também muita sorte na implementação, porque sempre teve muito apoio da alta liderança, do próprio presidente, né? Então ele comprou ele não é usuário do Facebook, ele só usa Instagram. Mas daí você vai construindo, né? Vai ajudando, e hoje ele usa tranquilamente, né? Ele usa de forma espontânea e natural. Então, para treinamento da liderança, o que a gente fez? Tem 150 diretores, e 150 diretores, eu peguei todo mundo, levei lá no Facebook, na sede do Facebook em São Paulo, e foi feito ali um treinamento de uma manhã inteira com pessoas do próprio Workplace. Então foi legal que eles se dispuseram a isso, eles apresentaram a ferramenta, contaram, e eu não sei quem já foi na sede do Facebook, então tem toda pode dizer, um encantamento ali, né, do ambiente, né, então eles sabem fazer isso bem, né, é empresa americana, né, então eles fazem todo uma coisa Disney ali, fica todo mundo seduzido, né, sabem seduzir as pessoas de forma bem interessante, e ali também foi apresentado tudo que eles podiam fazer, então eu deixei o próprio Facebook que fez essa introdução, né. Fora isso, eu também fiz, depois disso, esse foi o primeiro conhecimento da ferramenta. Depois eu fiz uma ronda, meio pessoal, eu e minha equipe se dividindo, conversando um por um. Então, teve um pouco corpo a corpo. Foi daí a hora que começou a ficar natural, quando o presidente começou a postar. Tem alguma obrigatoriedade nessa criação do Workplace, em algum grupo? E aí eu queria complementar com uma pergunta minha, que você falou que tem 600 grupos. Desses 600, quantos grupos são institucionais, vamos dizer assim, e quanto percentualmente são as pessoas que criaram esses grupos? Campanhas, a gente no começo a gente fazia campanha para todo mundo, pela própria intranet, para os outros canais, né, para todo mundo conheça, ative sua conta, etc. Daí isso foi nos primeiros meses, até o ano passado. Aí do final do ano passado para cá, a gente tem feito uma comunicação muito focada em quem não, a gente tem o mailing, a gente sabe quem não ativou a conta. Então, agora a gente faz essa comunicação segmentada. Mandar e-mail mesmo para essas pessoas, e-mail marketing, a gente tem um pacotinho de comunicação para essas pessoas. E também para os novos colaboradores, para quem entra na empresa. Então, também quem chegou também tem que
ter esse novo... O kit e adesão. Exatamente. Então, ele também é bombardeado até ele aderir. Então, tem essa comunicação para não perder, né? Então, essa é para andar. Com relação aos grupos de obrigatoriedade, a gente tem um grupo que chama BR. Todos os grupos no Brasil começam com BR, né? Todos os grupos na Espanha começam com S, no Chile, CL. Então, tem o BR Vivo, que é o grupo onde obrigatoriamente a pessoa entra no Workplace, automaticamente ela já vai para esse grupo. Então, esse grupo eu tenho 33 mil pessoas, o total dos meus colaboradores. Então, é um grupo que é obrigatório, é um grupo aberto, a pessoa pode sair. Ela já vai a default. Ela entra no Workplace, ela já vai para lá. Ela não entra por opção, mas ela pode sair. Ela tem a opção de sair. É neste grupo que a gente publica tudo que é importante da empresa. É onde acontece, é como se fosse o perfil institucional, né? Dos grupos mais importantes. A gente tem o BR Vivo, que é o grupo oficial, tem um grupo de líderes, chama o Líderes Vivo, que tem ali 1.700 pessoas, que são os executivos, né, da empresa. Tem os grupos de afinidade do grupo de diversidade, né, que também esses grupos, na verdade, o que a gente modera realmente é o BR Vivo, o único grupo real, o BR Vivo e o de líderes. Só esses dois grupos que realmente eu sou responsável por eles. Os outros a gente criou, uns 10 mais, e a gente entregou para os donos das áreas. Então, a gente criou um grupo de sustentabilidade, os grupos de diversidade, os grupos de atenção ao cliente, várias coisas que a gente achou que era importante na época, e entregar para os donos, né, dos temas dentro da empresa, para que eles continuassem a ser os incentivadores, né, os promotores dos assuntos, né, e daí a gente sai de cena. Daí vira e mexe, a gente pode entrar lá como perfil ao vivo e postar alguma coisa relevante. Ou compartilhar assuntos que estão lá, que alguém postou, tipo o João postou alguma coisa, e a gente compartilha como ao vivo o grupo BR Vivo, né? Daí a comunicação, ela de cima para baixo, de baixo para cima, então todo mundo fala tudo nos grupos, as conversas acontecem nos grupos por afinidade, então não fica aquela timeline muito poluída, né, que você tem que ver tudo, é igual no nosso Facebook, que você fica ali girando horas e horas, você vê de tudo, né, coisa que você quer, coisa que você não quer. Também tem o grupo das equipes, né, você pode fazer a comunicação da própria equipe, então, por exemplo, da minha equipe, eu tenho um grupo da minha equipe, tem o grupo da diretoria, então evita aquela troca de e-mails diários, né. Então, os projetos acontecem, a conversa acontece dentro de um grupo de posts e por meio de comentários, troca de arquivos, então facilita isso também. E a colaboração entre funções distintas também, então todo mundo fala com todo mundo. Como ali não está... Ali tem, claro, você consegue ver quem é a pessoa, qual é o cargo, mas não é uma cultura que não funciona muito assim. Então, é normal você pedir ajuda para alguém, ou conversar com pessoas que você... talvez não iria, se tivesse menos, você se sente mais à vontade para abordar um diretor ali do que você mandar um e-mail, você se sente mais à vontade, acho que é uma questão mais até da própria plataforma, né? No ano passado, a gente mapeou mais ou menos umas 25 pessoas, que eram os mais engajados, a partir de métricas, né, do próprio Workplace, de pessoas que mais usavam a ferramenta, mais curtiam, mais interagiam, e começamos a usar essas pessoas para algum assunto que a gente precisasse repercutir dentro da empresa, para que eles começassem a usar isso positivamente. Então, sim, a gente usa esses influencers, e daí esse ano a gente rebatizou e criou um programa chamado Vivo Creators. Então, esses influencers viraram creators também. Então, eles criam conteúdos, aí a gente também reformulou os canais, né, agora em março, antes da pandemia até, e aí a gente criou um quadro dentro do Workplace, que chama Ao Vivo, os canais internos chamam Ao Vivo lá na Vivo. Então, chama Ao Vivo em 30 segundos. Então, a gente dá a cada 15 dias a gente escolhe um desses creators, ele tem 30 segundos para fazer a curadoria de algum assunto que ele queira falar. Então, ele grava um vídeo, 30 segundos, ele fala, e a gente cria uma newsletter que a gente envia para todo mundo com a curadoria dele. Nem tudo que eu sou demandado para
para divulgar pelos canais internos, eu divulgo. Eu direciono, eu falo, você quer que divulgue aí? Não, você mesmo pode divulgar. Você, como o José, vai lá num grupo tal e divulga. A gente ajuda, se precisa, a gente ajuda a escrever alguma coisa, mas vai você, vai fundo, né? Então, a gente tem feito muito isso que ajuda, né? Minimiza a parte institucional. E a gente também tem uma premissa de ter uma comunicação de pessoas para pessoas, né? De ser uma comunicação mais aberta, mais participativa. Então, nem tudo sai pelo perfil do ao vivo, né? Que é o nome como eu falei, do perfil da comunicação interna. A gente quer diminuir cada vez mais o ao vivo falando, né? Deixar as outras pessoas falarem. Tem uma pergunta da Elisa da Bayer, que ela pergunta quanto tempo demorou para terem a percepção dos colaboradores aceitarem bem a ferramenta e começarem a usar ativamente? Eu acho que o conhecimento da ferramenta, o entendimento até que foi rápido, mas assim, a aceitação mesmo demorou uns 6 meses, que deu um boom assim, de uso. E o que a gente fez para isso acontecer? A gente começou a só colocar assuntos relevantes lá. Então, a gente começou a bombar assuntos de interesse, que todo mundo sabia que todo mundo, data do pagamento do PPR, por exemplo, não vai para a intranet, vai para o lugar, não, vai para o Workplace. Tipo, você não viu? Tá no Workplace. Daí a pessoa fala, poxa, é verdade, não estou com a conta ativa. Aí a gente foi fazendo essas táticas, né? Mas acho uns 6, 7 meses que começou realmente a bombar. E a hora que ele começou a ver que o presidente começou a fazer, colocar mensagens ali, a gente começou a fazer vídeos com ele, e só postando no Workplace. Aí ele começou a se sentir excluído da empresa, aí ele começou a participar. E também depois desse roadshow, né, indo de área em área, pedindo para as pessoas ativarem o perfil, participarem. Então, foi de novembro até setembro. Em setembro eu consegui já ter 80%, né, 83% Então, menos de um ano eu consegui os 83% de adesão. Super bom, né, César? Mas é esse trabalho mesmo da equipe de comunicação intenso, estimulando e puxando. Foi um investimento, realmente foi de suar a camisa, de ficar em cima disso, de vamos lá, é a meta do ano. Porque senão não valia a pena, porque a gente já teve a experiência, já tinha tido a experiência do Yammer, que era um navio fantasma. Eu ia puxar isso, César. Falando do Yammer, que foi uma das perguntas que fizeram aqui, por que você acha qual foi o comparativo rápido assim, entre Yammer e Workplace? Por que você acha que o Yammer não deu certo e o Workplace sim? Foi muito mais a estratégia que foi adotada, o momento da empresa ou a ferramenta em si? Eu acho que é o momento até do próprio mundo, né? Talvez o Yammer, quando surgiu, as pessoas nem estavam tão aptas a usar redes sociais. A ferramenta, ela tinha não era tão amigável quanto... Não existia o Facebook na época, né? Então as pessoas não estavam... essa curva de aprendizagem era um pouco diferente, né? Então as pessoas tinham que aprender a usar o Yammer, né? Acho que ela não era tão amigável e pelo menos não rolou, as pessoas não usavam. Eu acho que a gente fazia muita campanha, a gente fez uma campanha grande, tanto globalmente, mas não adiantou. Não pegou, não sei. Acho que não era o momento correto, talvez. É aquela tal história, né? Imagino que vocês já tinham alguns grupos criados, né? Então, a gente vai lançar com esses grupos. Quais eram esses grupos iniciais? Da própria Vivo, o de líderes, o de sustentabilidade, um de atenção ao cliente, o de diversidade, o da... qualquer outro que tinha. Tinham poucos, não foram muitos não, porque eles foram tão rápidos. As pessoas foram tão rápidas que a gente falou, não vamos criar muito porque realmente não deu outra. Numa semana já tinha... Você falou que no Analytics não dá para monitorar, né? Você não consegue saber quais desses grupos tem mais. Obviamente que esse BR deve consigo. Não, isso eu consigo. Eu consigo ver quantas pessoas... Consigo. Dos grupos que não foram vocês que criaram, você consegue saber quais são os que mais têm movimentação, que foi o próprio funcionário que criou? Tem o de lojas, tem um grupo que o pessoal de lojas cria, tem mais ou menos 7 mil pessoas, é um grupo que bomba, que tem muita movimentação, as pessoas usam muito. Tem um grupo de... Esse que eles postam agenda positiva ou negativa, reclamação de cliente, elogio. Posta foto de
com o cliente, do lançamento, fazer muita comunicação também de ofertas, tipo, a gente, eu tô vendendo esse iPhone por não sei quando, tem muita coisa ali. Então é um grupo que bomba muito. O grupo de diversidade, esses grupos de afinidade também rola muita conversa dentro deles. O grupo de experiência do cliente, que é um grupo chamado DNA Vivo, também tem muita coisa. Um grupo de B2B, de vendas de pessoa jurídica, né, do B2B também. Então são esses grupos que mais tem. E também um grupo de classificados, de venda. Imagina. As pessoas gostam de desapego, né? Agora a gente mudou para desapego porque as pessoas estavam vendendo coisas que não deveriam ali. Além do Workplace, se vocês continuaram com os outros canais de comunicação, né? E essa forma de não canibalizar um canal e o outro, assim, como é que é feito esse cross? Tá, não, boa pergunta. Que eu acho que é a grande preocupação de todo mundo, né? A gente, no primeiro momento, a gente só agregou o Workplace. O que a gente tinha antes do Workplace? O que a gente matou com a chegada do Workplace? Acho que é mais fácil falar isso. A gente tinha um aplicativo, um app, né? Que tinha notícias, também as mesmas notícias da intranet, tinha um pouco de interação, e esse a gente matou. No primeiro momento, quando chegou o Workplace, foi a primeira coisa que a gente matou. A intranet a gente manteve, as TVs a gente manteve, a gente tem SMS também que a gente dispara para a base com informações muito assim pontuais, quando precisa, mas muito específico, e as newsletters, né? Então, o que a gente reformulou de newsletter? A gente só tem essas duas newsletters, ao vivo em 30 e ao vivo em 60, só, que é enviado quinzenalmente cada uma delas, né? Então, a intranet, que seria o mais próximo do Workplace, a gente entendeu que cada uma tem uma função diferente, e eu também eu acredito nisso. Para mim, eu vejo a intranet como se fosse um canal de notícias. Vamos fazer equiparado, seria o G1, onde tem as notícias. E o Workplace é a rede social, é onde as pessoas vão lá, elas podem fazer, elas postam, elas podem colocar assuntos de vida pessoal. Então, é outro tipo de curadoria de conteúdo, né? Então, acho que o driver aí de diferença é isso. A intranet é algo que, onde tem notícias, vai estar tudo ali mais corporativo, né? E o Workplace, ele permite mais, ele é uma rede social. Então, acho que para uma empresa do tamanho da Vivo, ela não substitui. Não mata a intranet. Eu já vi alguns fóruns que eu participei das pessoas, empresas menores, que falam, minha intranet estava meio capenga, tal, eu vou desativar e vou ficar só com o Workplace. Dependendo do tamanho da empresa... A Ju está falando que desativou. Eu acho que dependendo do tamanho, dependendo da necessidade, acho que pode ser. Eu acho que o que o Workplace não tem é um lugar que, assim, que não... Acho que eles vão desenvolver isso, mas um lugar onde você deixa arquivos fixos, né? Tipo, você precisa deixar ali uma documentação fixa, como que a gente precisa muito lá na Vivo, por exemplo. Tá aqui toda a política de benefícios, por exemplo, lá em VR. Tá aqui as políticas disso. Então, e tem muitos links, a intranet da Vivo também, ela dá acesso a vários outros sistemas, né? Então, eu teria que ter uma integração do Workplace para isso. Uma pergunta bem específica e outra um pouquinho mais abrangente. Eu queria saber se vocês têm a métrica aí de uso em desktop e mobile, se usam mais o app do celular ou mais desktop. E a outra, que é mais geral, é como você mencionou que o Workplace é bem usado para os processos ágeis, né? Então, para as reuniões, sei lá, deles, sprints, como que é usado de fato para essa questão ágil aí da empresa? Tá. O uso maior está sendo de mobile mesmo. Então, não lembro exatamente o percentual, que isso muda muito. É de mês para mês, tá? É engraçado que varia. E também, outro ponto que a gente também está descobrindo, agora na pandemia a gente descobriu que quando as pessoas saem também tem um ponto. Quando as pessoas saem de férias, os sistemas são travados na Vivo. Então, tudo é travado, inclusive o Workplace. Então, a conta é desativada. Então, eu tenho uma oscilação muito grande. Não é uma situação normal. Algumas pessoas saem, outras não. Só que agora, como a gente teve a suspensão dos contratos de lojas, então, por exemplo, no mês de março, abril, saiu 5 mil pessoas saindo de férias ao mesmo tempo.
Então, os números são bem loucos, né? Então, cada mês é um. Mas, assim, celular as pessoas usam mais, respondendo sua pergunta. E, desculpa, a segunda que você perguntou foi como que ele é usado para os processos ágeis, atuais, né? Exatamente. Na verdade, os squads, eles usam mais para montar a documentação não para a metodologia ágil em si, não. Eles usam mais o Planner, o Teams, para isso, para manter. Eles usam mais para o engajamento dos grupos. Então, mas não para fazer daily, para isso, acho que não funciona muito bem. Funciona mais para a manutenção de uma comunicação de um grupo, né? Então, é isso que eu tenho observado mais as pessoas falando, né? Então, e também para dar visibilidade às entregas dos squads, né? Dentro da empresa inteira. É mais nesse sentido. Acho que você falou um pouquinho no começo, César, sobre as diferentes gerações, né? Interagindo dentro da plataforma. E aí, queria ouvir um pouquinho como é isso, assim, essa adesão entre justamente diferentes gerações para a rede social. Entendi. Olha, a gente achou que teria mais... Como a Vivo é uma empresa que ela tem só 10% de geração Z, né? De gente bem jovem, né? Parece que não, mas ela tem uma média etária mais alta, né? Mas, por incrível que pareça, as gerações X e Y adotaram muito rápido, o uso foi mais rápido, aí você vê o pessoal mais novo, mais resistente, porque acho que já está mais... Não é novidade, né? Também acho que tem isso, né? Então, não é tão rápido, porque eu achava que o grupo de trainees ia ser rápido, ia fazer um grupo, eles iam agitar, tudo, não, que nada. O objetivo da comunicação exatamente, se faz sentido, se quer ter essa comunicação aberta, não tem certo e errado. Acho que precisa tomar cuidado para não achar que é moda e que todo mundo tem que ter, e que a empresa que não tem está para trás. Acho que... Não, porque às vezes você acaba colocando, né, e vira um fracasso a ferramenta, e aí é pior do que não ter. É pior do que não ter. É melhor você investir nas ferramentas que você já tem, que já estavam funcionando, do que criar uma nova e aí tentar levar todo mundo para aquela ferramenta e aquilo não funcionar. Então, desde 2010, quando começou a gente nunca proibiu o uso de redes sociais na rede interna. Então, todo mundo sempre poderia utilizar o Facebook, LinkedIn, etc., dentro da rede interna, pelo celular ou no desktop. Então, precisa tomar cuidado com isso também. Com empresas que sempre proibiram ou restringiram, agora você querer falar, use uma rede social interna, é meio hipócrita. Precisa fazer um trabalho de mudança de mindset aí, né? Muito obrigada, César, pelo seu tempo. Obrigada a todo mundo que está aí. Se vocês tiverem algumas outras dúvidas que vierem depois, pode mandar para a gente. E aí a gente marca um próximo. Se vocês quiserem sugerir assuntos também, por favor, mandem para a gente, que a gente vai marcar um próximo aí, chamar um de vocês para fazer essa... Obrigada a vocês, gente. Obrigado pelo convite, pela audiência aí. Eu espero ter colaborado aí com um pouco de conteúdo aí para vocês. Tá bom? Obrigada, César. Obrigada. Bom final de semana. Bom fim de semana, gente. Obrigada. Tchau, obrigado.